lá, galera. Novidades do Windows 7. Primeira novidade, o conceito de gadget. Eu falo gadget. Fala do jeito que tu quiser. Se escreve gadget. O que são gadgets? São bugigangas, geringonças. Quando a gente clica com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho no Windows 7, ele abre o menu de contexto com a opção de gadget. E aí vocês vão observar, ó, existem vários gadgets. O que é isso? Galera, esse conceito é até interessante. Isso já caiu em prova da Prefeitura de São Paulo, da Fundação Carlos Chagas. Acho que vale a pena estender o conceito. Como o Windows é um sistema operacional, todo gadget no Windows é um programa. Mas na informática, o gadget pode ser um hardware, pode ser um software. Por exemplo, o meu amigo Décio, numa dessas idas dele a Nova York e tudo, ele trouxe de lá uma torradeira Wi-Fi. Já viu uma torradeira Wi-Fi, não? Torradeira Wi-Fi. Olha que legal. A torradeira Wi-Fi, ela imprime, por que ela é Wi-Fi? Quando você acorda de manhã, bota o pãozinho lá, aí, antes dela tostar o pão, ela consulta na internet a previsão do tempo. E aí, ela imprime na torrada a temperatura. E aí o Décio percebe se vai ter que sair de guarda-chuva, né? Se vai de camiseta, enfim. Gente, o que é isso? Isso pode ser considerado um gadget. Isso é uma bugiganga, né? Isso é uma coisa muito específica, ao mesmo tempo supérflua. É um exemplo de gadget. Teve uma prova da Fundação Carlos Chagas que vinha perguntando se um processador era um gadget. Não. Que o processador é o cérebro do computador, não pode ser considerado uma bugiganga. Se a memória RAM é um gadget. Não. Aí a mesma questão vinha perguntando se o mouse de panda era um gadget. Oh, meu Deus. O mouse de panda... Mouse de panda... Olha aí. Isso não é... Isso é supérfluo. Isso... Sabe, tem gente que usa um ventiladorzinho ligado no USB. Não sei se vocês já viram. Um ventiladorzinho. Aí o cara tá trabalhando e tem um ventiladorzinho. O que é aquilo? É um gadget. Essas bugigangas. O gadget pode ser um hardware ou um software. Essa já é uma definição interessante. Mas no contexto do Windows, sempre vai ser um programa. Olha aí. Quando eu vejo esse medidor de CPU, eu já me lembro do Vinícius. Ah, é um outro colega que a gente tem aqui que adora aqueles carros antigos e tal. Aí ele ainda tem aquele Gol quadradinho com um monte desses negocinhos no painel. Professor de física. É. E aí, você olha lá o carro dele cheio daqueles negocinhos. O que é aquilo? Um monte de bugigangazinha para medir pressão do óleo, temperatura, não sei o que, não sei o que. Um monte de coisa que eu olho e não entendo, mas são enfeitezinhos bonitinhos. Enfim. Galera, voltando então. O que é importante? Saber o conceito de gadget e saber quais são os gadgets que acompanham o Windows 7. Então tem medidor de CPU. Cara, se eu visualizo aqui o medidor de CPU, botão direito, gadget, arrastei para cá. Ele diz para mim o quanto de memória RAM está sendo usada. Eu estou com 40% de uso da memória RAM e 8% de uso da CPU. E daí? Ah, e daí que você vê que esse negócio está chegando no 100, eu fecho o programa, sei lá. Tem um conversor de moedas. É bacana deixar isso aqui, fica bonitinho. O dia que eu for viajar, eu olho o preço do dólar, né? Eu converto o valor para... Não está aparecendo. Ai, meu Deus. Agora sim. Eu havia arrastado o medidor de CPU.
Aqui que eu visualizo o percentual da memória RAM que está em uso, o percentual do processador. Aqui eu tenho outro gadget do conversor de moedas. Cara, quebra-cabeça. Olha aí. Para quem não tem nada para fazer, não está estudando para concurso. Tem um relógio. Mas para que eu vou botar uma hora aqui se já tem hora lá embaixo? Cara, isso é um gadget. Então, isso pode cair na prova. Vamos voltar? Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio e medidor de CPU, entre outras, podem ficar fixamente presentes na área de trabalho do Windows 7. Trata-se de gadget. É uma questão do TJ de Pernambuco. Beleza? Agora, outra novidade do Windows 7 são os recursos Aero. O que é Aero? A definição que o Aero é uma série de recursos gráficos contendo novas cores de janelas, animações sutis, janelas com aparência de vidro. Aqui eu não estou conseguindo mostrar a aparência de vidro. Mas se você usa o Windows 7, é possível que a sua janela de gadgets, inclusive, esteja translúcida. Aí você consegue ver os ícones que estão atrás dela. Cara, todos os recursos Aero são visuais. Assim, não é nada que vai fazer diferença, mas é bonitinho e torna o computador lento. Por isso foi descontinuado, inclusive, no Windows 10 nem tem mais. Não tem mais essa coisa de vidro translúcido, né, que acabava impactando no desempenho. Mas a gente tem que levar para a prova. O Aero é um conjunto de recursos gráficos implementados a partir do Windows Vista. Né? Eu coloco como novidade do 7 porque o Vista quase não foi cobrado nas provas. Com o objetivo de oferecer recursos visuais, novas cores de janelas, animações sutis e design com aparência de vidro translúcido. A intenção aqui, ó, na imagem, é mostrar a aparência de vidro translúcido. Pode ser que você não esteja visualizando muito bem, mas dá para ver um traço preto do relógio atrás da janela. Essa aparência de vidro era o Aeroglass, uma característica Aero. Vamos continuar. Aeroflip. Com o tema Aero habilitado, ao pressionar a combinação de teclas Alt Tab, executa-se um novo recurso denominado Flip. Cara, Alt Tab sempre existiu. O que não aparecia era a imagem dos programas. Isso é que caracterizou o Aeroflip. Né? O Alt Tab não é novidade para ninguém. O Alt Tab permite alternar entre programas. Mas com o recurso Aero ligado, eu consigo visualizar o conteúdo da janela. Essa é a ideia gráfica do Aeroflip. De fato, o Aeroflip não é o mais bacana. O Aeroflip 3D é que é uma novidade bem visual. Né? O Aeroflip 3D permite que você alterne entre janelas abertas, mas com essa cascata tridimensional. Aí, o atalho de teclado não é mais Alt Tab, é o quê? O Windows Tab. Então, fique atento que a gente tem o Alt Tab e o Windows Tab, sendo o Windows Tab para o Aeroflip 3D. E lembra que a ideia de flip é só a ideia de virar. Então, essa alternância é um flip. É quando eu alterno do Word para o Excel, de um programa para outro, é o flip. Agora, se na prova mostrar essa imagem, esse é o Aeroflip 3D. Câmara de sertãozinho. O atalho de teclado para alternar janelas abertas, gente, para alternar janelas abertas é o Alt Tab. Então, gabarito letra E. O padrão é o Alt Tab, ok?
Com essa mesma finalidade, a gente tem o Alt Tab. A gente tem o Windows Tab, que é o Flip 3D. E a gente tem o Alt ESC. Qual a diferença do Alt Tab para o Alt ESC? Quando eu aperto o Alt Tab, ele mostra os programas. Agora, quando eu aperto o Alt ESC, ele alterna sem mostrar os programas. A ideia do Alt ESC é essa. Como assim? Ele alterna diretamente, sem exibir aquelas janelinhas. O íconezinho das janelinhas. Ok? Então, aqui no Rio de Janeiro, as bancas costumam cobrar muita diferença entre Alt Tab e Alt ESC. No caso do Alt Tab, alterna exibindo caixa de diálogo. Que permite que eu veja antes de mudar de janela. E o Alt ESC, que não exibe caixa de diálogo. Que já vai alternando diretamente. Vamos que vamos. A combinação de teclas que permite alternar entre janelas abertas no Windows usando o Aeroflip 3D. O Aeroflip 3D é o quê? O Windows Tab gabarito letra A. Ok? Agora, Aeroshake. O que é o Aeroshake? Esse é um recurso que ainda existe no Windows 10. Ainda existe? Se estendeu, né? Galera, vamos lá. Vou tentar abrir aqui um monte de janelas. Estou com um monte de janelas abertas. Aí, às vezes eu esqueço de mostrar. Quando eu clico na barra de título e arrasto, eu movo a janela. Mas se eu der uma sacudida... Vai, meu filho, vai. Ah, meu Deus, não está indo. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Se eu der uma sacudida... Pronto. Ele minimizou tudo. Ainda não entendi. Eu tô com um monte de janelas abertas. Tem gente que se quisesse mostrar uma só, ia ficar assim, ó. Uma por uma. Uma, duas, três. E minimizando uma por uma. Não precisa. É só tu sacudir, ó. E ele minimiza todas as outras. Mantendo só essa ativa. Vocês estão vendo a minha apresentação atrás porque eu tô com ela aberta. Eu tô apresentando durante a aula, né? Mas se não fosse esse arquivo do PowerPoint, eu posso, por exemplo, tirar. Agora fica fiel. Ó, sacudir, minimizou. Sacudir de novo, apareceu. Sacudir, minimizou. Sacudir de novo, apareceu. Pra que eu tenho que saber isso? Pra prova. Pra prova, olha lá. Detran do Espírito Santo. O Aeroshake é um recurso da área de trabalho que permite minimizar todas as janelas abertas, de forma relativamente rápida, exceto a janela ativa. Até aí tá certo. Para isso é suficiente clicar duas vezes no canto superior esquerdo. Aí está errado. Clicar duas vezes no canto superior esquerdo, a gente já aprendeu nessas aulas de Windows 7 que fecha a janela. Para isso, shake é o quê? Sacudir. Então, o primeiro período está correto, define o Aeroshake. Mas para realizar o Aeroshake, eu tinha que fazer o quê? Sacudir a janela. Ou seja, clicar na barra de título e mexer o mouse para um lado e para o outro. Então, a questão do Detran do Espírito Santo está errada. Vamos que vamos. No Windows 7 Home Premium, em sua configuração original, o recurso que permite minimizar rapidamente todas as janelas abertas na área de trabalho, exceto aquela que o usuário deseja manter, é o Shake. Além de sacudir, o atalho para o Shake é o Windows Home. Windows Home.
Legal? E esse tal de Snap, Pique, Aero, Gadget, essas coisas existem? Existem. O Aero é o conjunto de recursos gráficos. Gadgets são aquelas bugigangas. Pique e o Snap a gente ainda vai ver. Vamos continuar. Esse é o AeroPique. Olha que legal, gente. Se vocês estiverem usando o Windows 7 com o Aero ligado, apertando o Windows barra de espaço, você executa o AeroPique. Se você apertar o Windows barra de espaço, todas as janelas ficam com aparência de vidro, olha lá, ficam translúcidas. Aí você consegue visualizar os gadgets, os ícones. Tenta observar nessa imagem que eu estou vendo a borda da janela. Eu só não estou vendo a janela porque eu estou com o pique segurando lá o Windows barra de espaço. Uma outra maneira de ativar o pique é se você, sem clicar, só passar o ponteiro do mouse nessa coluna que aparece ao lado da hora no Windows 7. Ao lado da data e a hora tem uma coluna, tem uma coluna aqui. Eu quero falar, eu não queria falar barra, coluna. Aí, passando o ponteiro do mouse sobre a coluna, todas as janelas ficam com essa aparência de vidro. Cara, isso já aconteceu muito sem querer. Tem gente que sem querer some tudo, aí mexe no mouse e aparece. Né? Por quê? Porque estava com o ponteiro aqui em cima e esse recurso chama-se pique. Então, um outro exemplo do pique, o conceito de pique é dar uma espiada, gente. Pique é espiar. Quando eu passo o ponteiro do mouse sobre um ícone na barra de tarefas, ele também mostra para mim o que está em uso. Essas miniaturazinhas permitem que eu dê uma espiada. Também pode ser considerado pique. Legal? Vamos lá. Questãozinha do CNJ. O Windows 7 está disponível nas edições Home Premium, Professional, Ultimate e Enterprise. Observem que ele não falou somente, ele não restringiu. A gente sabe que tem Starter, a gente sabe que tem... São 6? São 6. Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate e Enterprise. Agora, ele não colocou somente, então o que ele está dizendo não é mentira. Até aí tá bom. Está disponível nessas? Está. Dessas opções, apenas as duas primeiras contêm o recurso PIC, que permite a visualização de documentos a partir de janelas abertas. Galera, veja só. Se o Ultimate é o melhor de todos, como é que o examinador pode falar que o Home Premium, apenas os dois primeiros, tem o recurso PIC? Ele está dizendo assim, o Ultimate não tem PIC não. Essa questão está errada. Por quê? O Ultimate tem todos os recursos. Na verdade, é o contrário. Os dois que não estão aparecendo aí não suportam Aero. Como assim? O Starter, que é aquele Windows de mendigo? Como assim? Ah, tô brincando. É aquele Windows que tem poucas funções, né? Que vem de amostra grátis lá. Também não é grátis. Ele vem com equipamento. O fabricante coloca lá o Starter, né, a um custo baixo, OEM, e aí te vende equipamento com Windows. É bom que não esquece. Esse Starter, ele não tem o Aero. Se você quiser saber se o teu é Starter, por exemplo, o Starter não troca o plano de fundo. Tu não consegue mudar o papel de parede. O Starter é todo travadão. O Starter não tem o Aero. O Home Basic, ele tem poucos recursos Aero. Do Home Premium em diante, tem tudo que eu estou falando de Aero. É só habilitar. Ok? Então essa questão está errada. E esse papo de Snap? Snap. Snap é o quê? Dá um estalo. Uma parada rápida. Bora. É rápido. Snap.
redimensiona as janelas de maneira rápida. A ideia do Snap. Vejam. Vamos ver se eu mostro lá no Windows 7. Tô com um monte de janela aqui, ó. Se eu pegar essa janela e arrastar ela como se eu estivesse jogando, ó. Vou pegar, vou jogar, vou zunir ela pro lado esquerdo, ó. Pum! Viu o que aconteceu? Vamos de novo agora. Vou zunir ela pro lado direito, ó. Não deu. Eu tenho que zunir com mais força. Vamos lá. Ah. Agora foi. É como se eu estivesse jogando ela. Vou jogar ela pra cima. Joguei pra esquerda. Não deu. Ah, agora foi. Snap. Ele redimensionou. Se tu não gostou desse papo de jogar a janela, aperta o Windows seta. O Windows seta pra cima maximiza, o Windows seta pra baixo restaura. O Windows seta pra esquerda ocupa metade da esquerda. O Windows seta pra direita, ó, ocupa metade da direita. É uma maneira rápida. O Windows seta para baixo minimiza. O Windows seta para cima maximiza. São Snap. Bom, voltando. Vamos para a questão do MPEG Sergipe. No Windows 7, pode-se trabalhar com duas janelas ao mesmo tempo, arrastando e redimensionando-as para as bordas da tela por meio do recurso Snap. Quando eu penso em redimensionar a janela, eu penso no Snap. O objetivo do Snap é redimensionar a janela. O objetivo do AeroShake é o quê? Minimizar as janelas que estão atrás e deixar somente a primeira ativa. A do AeroPick é dar uma espiada, né? Gadget é uma bugiganga. Touch seria alguma touchscreen, touchpad, para passar o dedo aí. Não tem a ver com recurso. Então o gabarito aí é o que? Letra E. Próxima questão. Quando se digita no Windows 7 em português, a tecla de atalho, o Windows seta para cima. O WinKey é a tecla Windows. O Windows seta para cima faz o quê? Maximiza a janela. Então o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Ok? Em relação ao uso e aos recursos do Windows 7, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá, o Windows 7 possui um recurso denominado área de transferência, que é uma região de memória que armazena de forma temporária os objetos copiados ou recortados enquanto aguardam para serem colados. Verdadeiro. O AeroShake é aplicado para minimizar rapidamente todas as janelas abertas, exceto aquela que se deseja manter aberta. Depois podem se restaurar todas as janelas com a mesma facilidade. É só sacudir de novo. Verdadeiro. Organizar os arquivos em bibliotecas tem por consequência dificultar pesquisá-los posteriormente. Isso é falso. E o conceito de biblioteca precisa ser visto. A barra de tarefas do Windows 7 não pode ser bloqueada. O não está errado, ela pode sim ser bloqueada. Se eu bloquear, ela vai ficar somente num canto da tela. Não consigo mover para outro canto. No Windows 7, para se trocar rapidamente o usuário, pode-se aplicar a sequência de atalhos Windows L. O Windows L é lock. O Windows L bloqueia. Quando bloqueia, permite que eu troque de usuário. Vamos observar. VVFF. 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 Gabarito letra D. O último item tem que ser correto. Mas lembra que o Windows L é para bloquear o usuário. Aí, na ideia do bloqueio, quem quiser acessar pode fazer um novo login. Beleza? Gabarito letra D. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os atalhos do Windows. Na verdade, eu coloquei para vocês um slide com a descrição dos atalhos que podem cair na prova. Agora, desse universo, alguns são muito importantes. Por exemplo, Windows D, Windows E, Windows F, Windows L, Windows M, Windows P, quase tudo. Windows R. Esses são os que mais caem. O D sugere, né? D de desktop. O que ele faz? Mostra a área de trabalho. O Windows E é de Windows Explorer, explorador de arquivos. F de Find.
é para pesquisar. L de lock vai bloquear o computador. M, minimizar, também é sugestivo. P de projetor. R de executar, run. E aí, a gente tem todos os atalhos. Agora, o que faz com que eu sinalize alguns como mais importantes é o histórico de questões. Então, fazendo exercícios, vocês vão perceber a necessidade de memorizar os atalhos X, Y, Z. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as bibliotecas do Windows 7. As bibliotecas são uma novidade. Tem gente que confunde biblioteca com pasta. Vamos entender a diferença? Quando eu crio um arquivo, quando eu crio uma pasta, eu estou criando uma estrutura no disco, né? Quando eu tenho uma pasta, eu tenho uma estrutura que vai poder armazenar subpastas e arquivos, informações, dados na mídia. Agora, diferentemente de uma pasta, a biblioteca, ela não é uma estrutura no disco. Ela é uma estrutura lógica, ela não é, vamos colocar, ela não é nem um arquivo nem uma pasta, por isso uma biblioteca, um conceito novo. Vejam, definição da própria Microsoft. Uma novidade do Windows 7 que permite acessar arquivos e pastas de discos fixos diferentes a partir de um único local. Estão disponíveis no painel de navegação à esquerda do Windows Explorer. É como se a biblioteca fosse um atalho. Aí, agora eu achei uma analogia melhor. É como se a biblioteca fosse um atalho. Só que o atalho, ele pode ser um atalho para um arquivo ou atalho para uma pasta. O atalho ele tem que ser vinculado a um elemento. O atalho pode ser atalho de um arquivo, um atalho de uma pasta. Quando eu crio uma biblioteca, eu consigo agrupar arquivos e pastas de locais diferentes e acessar a partir de um único lugar. Essa é a ideia da biblioteca. Eu acesso informações, por exemplo, as músicas. Imagina que eu tenho músicas espalhadas em pastas diferentes e em discos rígidos diferentes no mesmo computador. Mas ainda assim eu posso criar uma biblioteca de músicas e inserir nessa biblioteca esses caminhos de discos diferentes e pastas diferentes e acessar tudo a partir de um único lugar. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, decorar as bibliotecas do Windows 7. As bibliotecas que a gente tem por padrão são documentos, imagens, músicas e vídeos. Posso criar uma nova biblioteca? Tranquilamente. Ok? Mas o que cai na prova é o que já vem com o próprio Windows. Então tem que ser memorizado. Vamos ver. Primeira questão. O sistema operacional Windows 7 oferece um novo recurso para reunir, visualizar e organizar arquivos armazenados em diferentes locais. Os arquivos vão continuar armazenados em diferentes locais. Eles só vão ser acessados a partir de um único, de um lugar mais fácil, né, que seria a biblioteca. Que recurso é esse? Biblioteca. Então, fazendo exercício, a gente vai fixando os conceitos. Ó. Um recurso para reunir, visualizar e organizar arquivos de diferentes locais, sem movê-los de onde eles estão, eles vão continuar lá. Eu só vou acessá-los por meio da biblioteca. Então, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Agora, observações importantes acerca da biblioteca. Primeiro, o usuário pode criar bibliotecas conforme a sua necessidade. As bibliotecas não armazenam as informações de fato. Fisicamente, elas permanecem no seu local de origem, suas pastas, seus discos. A biblioteca apenas monitora as informações, facilitando o acesso. Esse conceito parece muito com o conceito do atalho, facilitar o acesso. Mas a biblioteca difere porque o atalho se refere a um arquivo ou uma pasta, enquanto a biblioteca tem vários arquivos e pastas, inclusive de discos diferentes.
Item 2. Muito importante. Mídias removíveis não são compatíveis com a biblioteca. Pendrive por padrão também não. Por que eu coloquei por padrão? Porque é possível, mas por padrão não. Discos rígidos externos e unidades de rede podem ser referenciadas em uma biblioteca, mas terão que estar conectadas para que eu possa acessar os dados que estão originalmente nelas. Item 3. Ao excluir uma biblioteca, ela será movida para a lixeira, mas os arquivos e as pastas que não serão excluídos, pois estão em outro local. Caso uma biblioteca padrão seja excluída, o estado original dela poderá ser restaurado a partir do botão direito do mouse em bibliotecas e no menu de contexto. O menu de contexto é o que se abre quando se clica com o botão direito, né, para poder restaurar a biblioteca padrão. Agora, se eu entro na biblioteca e excluo o arquivo ou pasta, aí eles vão ser excluídos dos seus locais originais. Para remover um item da biblioteca sem excluí-lo do local em que ele está armazenado, remova a pasta que contém o item através das propriedades da biblioteca. O que mais cai em prova? Esse conceito do item 1 e do item 2. Beleza? Os itens 1 e 2 aqui das observações são os mais importantes. Galera, vamos visualizar isso daí na prática? Olha aí. Aqui eu tenho as bibliotecas. Documentos, imagens, músicas e vídeos. Cliquei com o botão direito em bibliotecas. Eu posso criar uma nova biblioteca. Vou criar uma biblioteca aqui, Renato. Nesse computador, eu não tenho muitos arquivos. Eu não tenho nada, na verdade. Ele está com o Windows 7 recém-instalado. Mas eu posso incluir pastas na biblioteca. Aí vocês vão observar que na minha biblioteca Renato, eu posso inserir informações de locais diferentes. Eu não tenho nada aqui para poder servir de exemplo, mas eu poderia inserir pastas de locais diferentes. A única vantagem de eu ter criado a biblioteca Renato é que eu vou acessar todas aquelas informações a partir do Renato, a partir da biblioteca que eu criei. É a grande vantagem. Galera, com isso, a gente fecha, então, o assunto de novidades do Windows 7 e vocês, de acordo com o edital, vão ter que estudar a parte de gerenciamento de arquivos e pastas. Beleza? Vamos que vamos.